Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel, eu que sou advogado tributarista, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E nós vamos falar hoje sobre a possível tributação de criptoativos em face da redução do IOF, o que os políticos em Brasília estão discutindo agora, para compensar essa movimentação arrecadatória feita pelo governo Lula. E é exatamente isso que nós vamos analisar aqui como isso iria se suceder e exatamente as possíveis soluções para você como usuário que deseja, na verdade, pagar a menor quantidade possível de impostos via elisão fiscal. Vamos lá. Então, como eu havia falado antes, a proposta central, entre essas alternativas que eles estão tentando listar para substituir o aumento do IOF, que teve uma verdadeira reação muito negativa pelo mercado, seria exatamente taxar os criptoativos de maneira completa, sem sequer nenhum tipo de diferenciação entre stablecoins, Bitcoin ou outras altcoins. E a justificativa principal do governo para isso seria evitar esse desgaste político com o aumento do IOF, no qual nós estamos vendo nas últimas semanas, e ao mesmo tempo compensar essa perda de arrecadação, na qual o IOF poderia ser visto como uma possível fonte para a redução desse déficit gigantesco de mais de R$ 1 trilhão que foi exposto no ano passado devido ao aumento de juros. E além disso, a ideia de utilizar esses criptoativos como um substituto seria interessante exatamente pelo crescimento do uso dos criptoativos, especialmente a questão das stablecoins como o USDT e o USDC. Veja que existem várias formas de implementação desse novo imposto de operações financeiras inclusas nos criptoativos e nós vamos discutir uma por uma agora. A primeira forma seria uma espécie de OF para remessas com cripto, principalmente com stablecoins, o USDC e o USDT, que seriam equiparadas com uma operação de câmbio, porque hoje quando você compra um ativo como uma stablecoin, você simplesmente está comprando um token e não necessariamente dólares físicos, dólares digitais, que são provindouros de instituições financeiras americanas. Então, ao realizar essa equiparação da compra de USDT e USDC com operações de câmbio, você cria ali uma exigência de licença de câmbio para os emissores, que seriam exatamente essas exchanges que estão fazendo a intermediação dessa compra de criptoativos. É claro que isso recairia sobre exchanges brasileiras, já que elas estão sob o crivo da jurisdição brasileira. A segunda possibilidade seria ter o mesmo regramento, mas não específico somente para stablecoins, mas também para transações de qualquer cripto, com compra e venda de reais, feitas nas exchanges brasileiras e nas permutas cripto-cripto, como por exemplo de Bitcoin para Ethereum. E aí você iria reter diretamente da fonte de exchanges brasileiras essas operações, como por exemplo já ocorre na Bolsa de Valores. Quando você compra ou vende um ativo, você já tem ali um imposto retido na fonte pela própria corretora. E isso acabaria acontecendo nas exchanges brasileiras. Mas vamos pressupor que ao invés de utilizar a cotação do IOF de 1,1%, na verdade eles criam um imposto específico sobre cripto. Aí a única diferença é que um imposto independente pode garantir uma porcentagem maior ou menor, como por exemplo de 0,5 a 1% por transação, independente do criptoativo em exchanges nacionais. E a última opcionalidade é, ao invés de você tributar transações cripto para cripto ou de ah, fiat de real para criptomoeda, você poderia simplesmente tributar a remessa de resgate para reais, ou seja, toda vez que você tivesse que converter alguma cripto em reais, você pagaria esse imposto específico. E aí essa aplicação iria ser direto no crédito em conta bancária ou relacionado com a quantidade de moeda fiduciária que você possui dentro da corretora. E aí seria simplesmente similar a um resgate que você faz numa aplicação financeira como num fundo de investimento. Então, vamos supor que você tenha R$ 5.000 de Bitcoin e venda aqueles R$ 5.000 independente do lucro. Quando você transformar isso em moeda fiduciária brasileira, você pagaria, vamos supor, 1% de alíquota, o que seria cerca de R$ 50. Sobre a viabilidade técnica do projeto, seja qualquer uma dessas quatro opções, realmente as exchanges brasileiras que já estão totalmente integradas com os dados da Receita via IN 1888, que é exatamente o relatório que ela precisa fazer de todos os clientes todos os meses, falando de todas as suas compras, vendas e saques. Isso seria possível sim,
ainda mais devido à rastreabilidade dessas operações realizadas por essas empresas brasileiras que estão sob o crivo e jurisdição brasileira. O principal desafio, na verdade, para esses legisladores seria exatamente a possibilidade de fazer uma fiscalização mais intensa sobre carteiras autônomas e DEX, que seriam essas Decentralized Exchanges, que são essas corretoras descentralizadas onde há a possibilidade de você fazer trocas de cripto para cripto, até algumas de cripto para fiat, sem sequer passar pela jurisdição brasileira. Entre os impactos esperados, eu acredito que realmente possa ter um aumento imediato na arrecadação, porque, inclusive, tanto empresas ou pessoas físicas que estão utilizando essas corretoras nacionais podem até preferir pagar a alíquota do que simplesmente fazer algum tipo de estratégia alternativa, uma vez que, ao você presenciar o cálculo, pode ser que mesmo que você tenha que pagar a alíquota estando abaixo dos R$ 35.000 de isenção, pode valer mais a pena do que você buscar uma opção com a corretora internacional via P2P. Mas a certeza que temos é que, infelizmente, com essa inserção de novos impostos sobre exchanges nacionais, você teria uma redução significativa da utilização de stablecoins para remessas internacionais, principalmente em função dessa fiscalização arrecadatória presente nessas empresas brasileiras. E claro, para além disso, pode surgir ainda efeitos secundários como a busca de incentivo à regulação do setor, porque essas alternativas vão acabar ficando mais à tona para todos os envolvidos, principalmente para os legisladores, que vão tentar tirar todos esses gaps, todos esses buracos, em que as pessoas podem simplesmente buscar outras alternativas para a elisão fiscal. Porque, obviamente, a maioria das pessoas vai sim tentar fazer uma migração para exchanges descentralizadas e para operações não custodiadas. Lembrando que na situação atual não sabemos o que vai acontecer, porque simplesmente só foi só uma das alternativas discutidas no Congresso, principalmente com a presença do presidente Hugo Mota, e dessa forma, a única coisa que podemos esperar é que mais cedo ou mais tarde haja uma proposta substitutiva ao IOF atual, feita pelo Ministério da Fazenda ou pelo Banco Central. Por enquanto, nenhuma dessas medidas está realmente em vigor ou com previsão de ser aprovada. Fica cada vez mais claro que a reação mais provável do mercado seria essa migração de corretora nacional para corretora internacional, principalmente Bybit, BitGet, BinX, onde você tem um controle muito menor e ainda um KYC mais básico, se você fizer uma comparação direta com outras exchanges, e dessa forma você realmente iria conseguir ter uma redução maior sobre os seus impostos devido à não utilização de alíquota nessas exchanges internacionais e ao mesmo tempo mais privacidade, já que elas não realizam a IN 1888 e essa responsabilidade é terceirizada para o próprio usuário. Também seria claro o crescimento do DeFi, porque com esse risco de ter alíquota sobre operações cripto para cripto, seria muito mais fácil você manter isso em privacidade utilizando essas plataformas descentralizadas de troca de criptoativos. Logo, essas seriam as estratégias imediatas para garantir a redução significativa dessas alíquotas utilizando corretores internacionais. Mas se mesmo assim eles começarem, por exemplo, a já preencherem o Pix, né, direto para corretoras internacionais com algum tipo de alíquota, então sim você teria que ter uma estratégia mais complexa, como por exemplo a troca de residência fiscal, se for o caso, como pessoa física. Se você tiver empresa no Brasil e isso possa te prejudicar, seria interessante então você abrir uma offshore, principalmente com a Trust. Então, nesse caso, você não seria proprietário da offshore, você não teria aqueles 15% de imposto. E aí você poderia simplesmente fazer todas as suas compras utilizando essa offshore, já que você seria tão somente um administrador, um beneficiário dessa empresa e não necessariamente o dono dos criptoativos. O ideal mesmo para pessoas que querem comprar volumes menores seria simplesmente buscar essas negociações no mercado secundário com outras pessoas físicas que estão comprando e vendendo criptoativos fora de exchanges, que são os P2Ps. Dessa forma, você teria que fazer um balanceamento aí se vale a pena pagar a alíquota ou, na verdade, buscar pagar um ágio que normalmente é cobrado entre os P2Ps.
Então, pessoal, essas foram as informações por enquanto. Se vocês têm dúvida, não esqueçam de falar aqui nos comentários. Também, se você quer realmente ter um aprofundamento maior, é só falar comigo e aí nós podemos marcar uma consultoria. O meu ID do Telegram está aqui na descrição. Se você quer aprender tudo sobre blindagem patrimonial e tudo sobre criptoativos do básico ao avançado, eu também tenho uma mentoria, que são várias aulas sequenciais, cerca de 8 aulas. Ela está aqui também na descrição via Hotmart. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Agradeço pela sua visualização e até a próxima.